missões. Recentemente eu estava pensando numa das pessoas na Bíblia que não leva um bom testemunho em relação à obra missionária. E pensando em missões, eu acho que eu poderia chamá-lo do pior missionário na Bíblia. Então, nessa manhã, nós vamos ver uma mensagem sobre Jonas. E espero que seja uma bênção para os irmãos, o pior missionário na Bíblia. Queira ou não, você que já é salvo em Cristo, deve ser um missionário aqui no seu lugar ou em algum lugar. Todos nós devemos trabalhar como um missionário de uma certa forma, levando o Evangelho para os que não conhecem a Cristo. E nós devemos participar de uma maneira ou outra na obra missionária. E essa igreja aqui tem sido uma igreja missionária, mas talvez nem todos são frequentantes, irmãos e crentes missionários. Então nós vamos ver aqui pelo testemunho da vida de Jonas, o que nós podemos evitar e como nós podemos ser melhores missionários. Vamos começar com uma palavra de oração, pedindo as bênçãos de Deus nesta manhã. Santíssimo Deus e Pai, eu te agradeço mais uma vez pela oportunidade de estar de volta aqui no Templo Batista Maranata em Goiânia. Pai, como é bom rever os irmãos, a nossa família, como é bom ver pessoas novas na igreja também. E eu peço, Pai, que o Senhor me use nesta manhã, que eu possa ser uma bênção, que eu seja apenas um vaso nas Tuas mãos. Ó Pai, que o Santo Espírito esteja trabalhando em cada coração, que eu seja vazio de mim mesmo, mas cheio do Espírito, e que nós possamos estar atentos ao que o Senhor tem para nós neste dia. Pai, através deste livro de Jonas, que nós possamos ver umas lições importantes para a nossa vida e que nós possamos tomar a decisão certa. Então me use, que seja uma bênção para a glória do Senhor. Nós oramos com gratidão no coração, em nome de Jesus. Amém. Jonas, um cristão, um crente, uma pessoa que conhecia o Deus verdadeiro, que havia depositado a sua fé, foi enviado para uma obra missionária. E nós conhecemos a história, nós não vamos ler o trecho todo, o livro todo, vocês todos conhecem, desde a criança, uma das primeiras histórias que a gente aprende na Bíblia, Jonas, na baleia e tudo isso. Mas nessa manhã eu gostaria de mostrar alguns pontos que a gente pode aplicar em nossas vidas. Primeiramente, nós vemos o campo missionário, em que Deus havia mandado Jonas para pregar. Nós sabemos que o campo missionário é muito grande. Você que já visitou Ribeirão Preto sabe que ali há uma grande necessidade, mas não diferente do que de Goiânia. Um campo missionário bem aqui nas suas portas. Seu vizinho pode ser o seu campo missionário, a sua família pode ser o seu campo missionário. Deus chama algumas pessoas para ir para mais longe para ser um missionário. Mas nós sabemos, de acordo com Mateus 9:37, então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, não há como negar este fato, mas poucos os ceifeiros. Nós vemos uma grande seara. E às vezes viajando nós passamos por campos de cana, de outros produtos agricultários, e nós vemos uma seara grande e leva muitas pessoas, muito equipamento, muito trabalho, esforço para poder fazer essa ceifa. E no campo missionário, no campo deste mundo, nós vemos que é a mesma coisa, muitas almas perdidas sem Cristo. E neste mês o desafio é para você, o que você tem feito e o que você fará para alcançar este campo missionário. João capítulo 4, versículo 35, finalzinho do versículo diz: eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. Então nós vamos, no final do mês, ter uma conferência, e vocês terão uma oportunidade para tomar uma decisão de quanto você vai se comprometer em relação a ofertas missionárias, a sua oração e apoio aos missionários. Em Atos capítulo 1, versículo 8, a Bíblia diz: ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Então eu lhe pergunto, se você tem essa ordem de ser testemunha na sua Jerusalém, aqui em Goiânia, como em toda essa região, e para fora dessa região e até os confins da terra, o que você tem feito para obedecer
este mandamento? Você está sendo um testemunho? Você está alcançando a pessoa que Deus põe à sua frente? Você está, através de suas orações e ofertas, alcançando os povos mais distantes, até os confins da terra? Então nós chegamos em Jonas, nos primeiros 2 versículos. O campo, nós sabemos que é grande, e Deus então disse para ele: eis que veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Eu não conheço aquela parte do mundo, mas nós sabemos historicamente falando que Nínive era uma cidade notória pela sua violência, pela sua maldade, por tudo de mal que acontecia ali. Era o mundo mesmo, era uma cidade vil. Eles já haviam, em tempos atrás, conquistado, derrotado israelitas, eles já haviam tomado pessoas, foi uma violência tão grande que todos conheciam bem Nínive. Era um lugar que ninguém desejaria visitar, muito menos morar, e agora Deus estava enviando Jonas para pregar nesta cidade. Então ele recebeu o seu campo, e Deus então estava dando o ide para ele. Ele disse: vai a esta grande cidade de Nínive. Foi bem claro. Deus disse: Jonas, eu quero que você vá para essa cidade, então eu quero que você vá lá, você vai pregar o evangelho, pois eles precisam conhecer a salvação, precisam se arrepender. E nós temos esse mesmo ide, não é só olhar e ver os campos, mas a Bíblia diz para nós sermos testemunhas, nós temos que fazer algo a respeito. Não adianta você apenas estar ciente de que Goiânia precisa de Cristo, e que Brasil precisa de Cristo, e que o mundo todo precisa de Cristo, mas nós precisamos fazer algo a respeito, nós temos que ir. E Mateus capítulo 28, 19, todos conhecem, Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Nós estamos indo, pregando o evangelho. E você, está indo? Está participando de algum grupo de visitação? Eu sei que essa pandemia mudou muita coisa, mas isso não tira a nossa responsabilidade de ser um testemunho por muitos meios disponíveis a nós. Nós temos que pregar o evangelho a toda criatura. É o que diz em Marcos 16, 15: e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, se você tem essa ordem de ir para todo mundo, como é que nós podemos cumprir isso? Eu não posso estar em todo lugar ao mesmo tempo, eu não posso estar no Brasil e na África e na Europa pregando o evangelho, mas nós, como uma equipe, como uma igreja, um corpo de Cristo, nós podemos unidos cumprir essa missão, enviando os missionários que estão dispostos a irem às terras distantes, apoiando-os, e nós mesmos fazendo o nosso papel aqui na nossa Jerusalém. Atos 1:8 diz, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, até aos confins da terra. Então, parte de missões é você cumprir o ide, não é só enviar missionários. Às vezes a pessoa pensa: eu vou dar a minha oferta, promessa de fé, estou cumprindo o grande ide, a grande comissão. Mas falta nós também pregarmos o evangelho em nosso trabalho, aos nossos vizinhos, aonde der a oportunidade, entregue um folheto, fale de Cristo, convide para a igreja, seja uma testemunha da salvação de Cristo. Então Jonas, ele sabia que o campo dele era para ir para Nínive e pregar o evangelho, mas nós vemos em terceiro lugar a sua fuga. Ele não quis ir, ele não quis obedecer ao mandamento de Cristo, de Deus, ao ide. Então todos conhecem bem, mas vamos ler aqui no versículo 3: porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Eu acho até um pouco engraçado alguém pensar que você consegue fugir de Deus, mas quando nós estamos em pecado e nós não estamos pensando direito, é o que nós fazemos, procuramos fugir de Deus. Deus nos dá uma ordem, a gente tenta ir na direção contrária. Quando não nos agrada, quando é algo que nós não queremos fazer, nós viramos as costas e vamos para o mais longe possível, como se era possível escapar de Deus.
E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis. Tarsis, naquela época do mundo era como se fosse o fim do mundo. Ele estava indo lá para a Espanha, e depois a Europa não tinha mais conhecimento das Américas, ou seja, ele queria o lugar mais longe possível, para longe da presença do Senhor. Então Deus manda ele ir para Tarsis, e ele pega a direção oposta e vai para aliás, Deus manda ir para Nínive, e ele pega a direção oposta para Tarsis. Nós, pelos conhecimentos que nós temos de onde ficavam essas cidades, a cidade de Nínive para ele seria uma viagem de quase 900 quilômetros para ele chegar para Nínive. Porém, ele fugiu para o lado contrário e queria ir para uma cidade que ficava a mais de 4.000 quilômetros de distância. No mapa aí os nomes estão invertidos, não sei porque o Tarsis, eu não posso nem botar a culpa na projeção, né? Eu mesmo coloquei errado aí, mas Tarsis ali era mais longe, Nínive mais próximo. Enfim, ele queria pegar uma cidade que dava 4, 5 vezes a distância, para fugir da presença de Deus, para fugir do seu compromisso, do que ele tinha que fazer. É triste, mas às vezes nós percebemos que irmãos em Cristo também estão fugindo da vontade de Deus. Jovens, adultos, crianças, o que será que Deus tem para você neste mês de missões? Deus com certeza quer falar contigo, Ele quer lhe dar algo especial para você fazer, um compromisso em relação à obra missionária. Quem sabe Deus está chamando um jovem aqui para entregar a sua vida a Deus, para ser um missionário num campo distante. É possível que o Espírito Santo esteja falando com alguém aqui mesmo, neste momento. Você vai fugir ou você vai obedecer à voz de Deus? Nós que vamos tomar uma decisão no final do mês em relação à oferta missionária, à promessa de fé, Deus vai falar contigo. Você vai aceitar então o desafio ou você vai fugir do que Deus lhe quer? Eu espero que nós possamos ser como Isaías, no capítulo 6, versículo 8. Como diz aí: depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, eu estou pronto, estou disposto. Como seria bom que se todos aqui pudessem levantar as mãos e dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu estou disposto a ir a qualquer lugar que o Senhor tem para mim. Então, aqui na vida de Jonas, ele conhecendo aquele campo missionário, sabia da maldade, da crueldade, ele fugiu da presença de Deus. E nós conhecemos a história, mas vamos ver a ação de Deus então em relação a Jonas. Capítulo 1, versículo 4: mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Quantos aqui já viajaram de navio? Alguém já pegou no cruzeiro? Eu estou falando em alto mar mesmo. Alguns. Quando o navio é grande, hoje em dia a gente tem cruzeiro que é muito grande e tem a tecnologia que você quase nem sente as ondas às vezes, né? Mas um navio menor, vem aquela onda, vem as ondas, vem o vento e dá medo. E Deus mandou um vento e tanto, e fez uma forte tempestade, e o navio estava prestes a se arrebentar e afundar-se. Imagine então todos os tripulantes daquele navio, Jonas incluído, estava ali naquele meio, ele fugindo de Deus e Deus querendo chamar a sua atenção. E Deus lhe mandou então aquela tempestade. E a ação de Deus foi para chamar a atenção de Jonas. E é triste, mas quando nós estamos fugindo de Deus, as nossas decisões, quando nós nos desviamos, afetam outras pessoas também. Aqueles homens no navio foram inocentes em relação ao que Jonas estava fazendo. Não eram culpados pela fuga de Jonas, mas foram pegos no mesmo navio, na mesma tempestade, passando o mesmo medo. E quando nós estamos em pecado, não é só a nossa vida que é afetada, mas
as ondas que o nosso pecado causa podem afetar os irmãos que estão ao redor de nós, a nossa família, a igreja é afetada. Então, Jonas admitiu: sou eu. Ele sabia que era culpado daquilo, ele sabia que Deus estava castigando ele, Deus estava chamando a atenção dele, e ele, talvez já desesperado, não sabia mais o que fazer, ele talvez desistiu da sua vida, disse: olha, podem me jogar no mar, que eu acho que Deus vai, acalmar o mar e vocês vão seguir na sua vida. Então Jonas estava assim pronto a morrer. Pediu para eles jogarem ele, mas Deus ainda tinha um propósito para a vida de Jonas. Deus não estava terminado com Jonas ainda. No versículo 17: preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E, você sabe da história. Então Jonas é jogado daquele navio, mas Deus o salva através de um milagre, através de um grande peixe. E eu não tenho como compreender como seria aquela experiência, passar 3 dias na barriga de uma baleia. Alguns dizem que era uma espécie de tubarão grande, seja o que for aquele grande peixe. Mas Jonas ainda estava vivo. Deus ainda queria que ele voltasse para o caminho certo e que ele cumprisse a missão que Deus havia lhe posto antes dele fugir. Então Deus, ele nos dá chances, amém? Deus é um Deus de mais do que uma oportunidade. Deus é um Deus de misericórdia, e louvado seja Deus por isso, porque senão nós todos já estaríamos consumidos, se não fosse pela misericórdia de Deus. Talvez então alguém aqui já sabe que está tentando fugir de Deus, e você está numa encrenca e tanto, problemas na sua vida, mas Deus, ele perdoa. Deus deseja nos dar uma outra oportunidade para fazer o que é certo. Então, nós vemos aqui o arrependimento de Jonas. Ele se arrependeu ali naquele peixe, ele percebeu que estava errado, ele sabia que ele não podia fugir da presença de Deus, e ele então tomou a decisão de que ele iria para Nínive, e que ele pregaria o evangelho como Deus havia o mandado, Então, Jonas capítulo 2, versículo 1, orou Jonas ao Senhor seu Deus das entranhas do peixe. Então, nosso primeiro passo, arrepender-se, orar a Deus, conversar com Deus, ver a sua posição e onde Deus deseja que você esteja, e voltar para o caminho certo. Ele se arrependeu, ele tomou uma decisão ali, que ele, se Deus lhe desse uma outra chance, que ele iria pregar o evangelho. E pulando para o final do capítulo, versículo 9, ele diz: mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento, o que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Então vejo ali ele naquele momento prometendo: Deus, tudo bem, o Senhor me der mais uma oportunidade, eu vou pregar, eu vou fazer aquilo que o Senhor me mandou. E ele fez aquele voto, ele disse que ele iria pagar o voto, ele iria pregar o evangelho, sabendo que do Senhor vem a salvação. E logo em seguida então, capítulo 3, nós sabemos que Jonas levantou-se então, foi salvo do peixe, cuspiu ele na terra, e de acordo com o versículo 3, levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Não queria ir a princípio, tentou fugir da presença de Deus, e ele se meteu numa encrenca e tanto, mas Deus o perdoou, Deus teve misericórdia dele, salvou ele, e ele se arrependeu então, e agora estava no curso certo, indo para o seu campo missionário. E agora que vem uma linda história para que todo missionário deseja ter em sua vida, todo pastor deseja ter um avivamento desse tipo, todo pregador deseja ver almas sendo convertidas, como foi feito na cidade de Nínive. Mas a Bíblia nos mostra que Jonas entrou na cidade e ele foi pregando o evangelho, foi pregando o arrependimento, E olha só, Jonas capítulo 3, versículo 5, e os homens de Nínive creram em Deus. Como? Através da pregação da palavra.
Eles creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. Desde o mais importante até a criança, até o menos importante, todos estavam se arrependendo, crendo em Deus. E esse jejum então foi um ato de arrependimento, um ato de humildade por parte dos moradores de Nínive. Que grande resultado! Pregou o evangelho e a cidade está se convertendo. As conferências que nós realizamos aqui na igreja e vem visitantes, nós desejamos que todos sejam salvos, mas não é assim que acontece. Vão embora muitas pessoas sem tomarem uma decisão com Cristo. Versículo 6, essa palavra chegou também ao rei de Nínive, até o próprio governador ali, o rei da cidade, ele foi salvo também. Ele levantou-se do seu trono e tirou de si as suas vestes e cobriu-se de saco e sentou-se sobre a cinza, e ele mandou então um decreto que toda a cidade fizesse esse jejum. Então foi incrível que até o rei, ele se arrependeu, ele viu o seu pecado. A palavra de Deus tocou no coração de todos. Deus falou a cada um dos habitantes daquela cidade. Já pensou uma cidade grande, com tantos habitantes, se convertendo para Cristo? Olha, qualquer missionário, qualquer pastor, pregador, estaria pulando de alegria, vendo os resultados que Jonas viu em Nínive. E no versículo 8 diz aí: mas os homens e os animais sejam cobertos de sacos e clamem fortemente a Deus e convertam-se cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Que incrível, uma conversão dessa cidade. E Deus então viu, ali no versículo 10 diz que Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado que lhes faria, e não os fez. Esse arrepender aqui é uma mudança de caminho, de atitude. Deus então estava com planos de destruir a cidade, e Deus mudou de ideia, como ele fez com Noé. Na época Deus iria destruir todo mundo. Noé, porém, achou graça aos olhos de Deus e Deus salvou. Deus deu uma oportunidade. E aqui também o povo se converteu e Deus então não mais iria destruir esta cidade. Que maravilha! Uma cidade inteira salvo pela graça de Deus, quase destruída, e o povo todo estaria no inferno, se não fosse pela obra missionária de Jonas. E ele foi, obedeceu, pregou, e foram salvos. A história tem um final triste, porém, tem uma mudança aqui que a gente não espera, uma atitude muito errada da parte de Jonas, a atitude errada por parte deste pregador, deste missionário. Veja em Jonas no capítulo 4, versículo 1, mas isto desagradou extremamente a Jonas, e ele ficou o quê? Irado. Isso o quê? O que nós acabamos de ler no capítulo 3, que o povo se convertera, que Deus se arrependera de destruir a cidade, que Deus o salvara, e Jonas viu isto, e ele se irou. Espera aí, Deus não vai mais destruir a cidade? Não vai mais destruir esse povo maldoso? E ele não gostou então do fato de que a cidade havia sido salva, que haviam se convertidos, e que Deus não iria mais os destruir. Que absurdo! Você não diria, isso é normal, mas o Jonas fez isso, e por incrível que pareça, talvez alguns estão com uma atitude parecida. Às vezes nós, não necessariamente uma cidade toda, mas há alguma pessoa, algum conhecido, alguém que já te fez tanto mal, que você deseja o mal para ele, que não merece mais a graça de Deus, a misericórdia de Deus, que merece o inferno mesmo, e quando a pessoa de repente se converte, Deus faz uma obra, a gente vê e pensa, que pena, essa pessoa podia ter ido para o inferno mesmo. E é incrível, a gente não fala isso da boca para fora, mas às vezes na cabeça a gente pensa algo parecido com isso. E Jonas estava com uma atitude erradíssima, ele ficou extremamente irado. No versículo 2,
Ele, falando então com Deus, disse: Ah, Senhor, não foi essa a minha palavra, estando ainda na minha terra? Por isso que me preveni fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, longânimo e grande em benignidade. Ele falando tudo isso como se fossem coisas ruins, atributos maus. Ah, Deus, eu sabia que o Senhor era paciente, longânimo, compassivo, misericordioso e que te arrependes do mal. Eu já sabia, Deus, que isso iria acontecer, que o Senhor ia perdoar o povo. Já sabia, por isso que eu nem quis ir pregar o Evangelho. Que atitude, hein? Sabendo que Deus poderia fazer uma obra naquela vida, naquela cidade, naquelas vidas, e Jonas não quis ir, pois não achava que eles mereciam a misericórdia de Deus. E ele então, em sua atitude, versículo 13, ele disse: Peço-te, pois, ó Senhor, que tire a minha vida, porque melhor que é morrer do que viver. Ó, depois disso, Deus, não tenho mais razão para viver, tira a minha vida. Já pensou? Seu vizinho é salvo, vem para a igreja, se converte, você pensa: ah, que coisa ruim. Seu primo, sua tia, o irmão que você vem orando por ele, aceita Cristo, você acha ruim isso? Claro que não, nós vamos regozijar. Mas Jonas se irou, ele não se alegrou. E no versículo 5, então Jonas saiu da cidade, se assentou ao oriente dela, ali fez uma cabana, e sentou-se debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Talvez ele ainda assim, um pio de esperança que Deus iria fazer algo, vai castigar um pouquinho, eles merecem alguma coisa assim. Ele sentou lá para ver o que iria acontecer. Ali emburrado, irado, e ele sentou. Irmãos, qual que é a atitude que nós devemos ter? Lucas, capítulo 15, versículo 10, não fala da alegria dos anjos? Assim vos digo que a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Já pensou então a cidade toda de Nínive? A alegria daqueles anjos? Essa deve ser a nossa alegria. Quando nós estamos participando de missões e você contribui, e o missionário vai, ele prega o Evangelho e a pessoa aceita a Cristo, que grande alegria! Você lê o relatório hoje no boletim do pastor Silval e vê o que Deus está fazendo lá naquela cidade de Poços de Caldas, e você se alegra pelo resultado das suas orações, da sua contribuição financeira por missões. Que alegria que nós temos um pequeno investimento para a obra de Deus, e que Deus está fazendo algo através de nossas vidas. E eu posso resumir então, finalizar aqui, que as prioridades de Jonas estavam invertidas. Ele não estava com a prioridade certa. E Deus é maravilhoso. Deus ainda teve paciência com Jonas. Deus teve misericórdia. E ele ali naquele sol, veja o que Deus fez, versículo 6: E fez o Senhor Deus nascer uma abobreira, e ela subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou ao extremo por causa da abobreira. Então ele foi lá emburrado, sentou lá, fez aquela cabaninha. O que Deus vai fazer com Nínive agora? E Deus, tadinho do Jonas, fez uma abobreira, uma planta ali que cobrisse ele, o sol escaldante ali, e Deus fez algo tão simples, uma planta. E Jonas, como que foi a alegria dele? Ele se alegrou em extremo. Um versículo antes, os versículos anteriores, ele não estava irado, extremamente desagradado com a salvação eterna daquelas almas, com algo que leva muito mais importância do que o seu próprio conforto. Porém, ele, naquele momento em que Deus lhe deu um pouquinho de conforto, ele se alegrou. Olha só, ao invés da gente contribuir com a promessa de fé e pensar: poxa, esse dinheiro vai salvar almas, vai ser usado para ganhar pessoas para Cristo, não só aqui em Goiás, por todo o Brasil, no Amazonas, na Venezuela, na África, esse dinheiro vale a pena esse investimento, vou me alegrar. Mas às vezes a gente fica mais alegre quando a gente consegue melhorar a nossa casa, uma reforma, a gente consegue uma casa maior. Jonas foi só, cobriu ali a casinha dele, ele ficou todo feliz.
E a gente se alegra com as coisas deste mundo, né? Trocou de carro, em extremo, alegrou-se em extremo, né? A gente se alegra muito, a gente ganha mais, recebe mais, troca de casa, faz melhorias, e tudo aquilo nos alegra. Mas e a salvação de almas? Também traz alegria ao seu coração? Então, logo em seguida, Deus deu aquela cobertura, aquela sombra para Jonas, ele todo contente. Mas, versículo 7, Deus enviou um verme, um bicho, veio lá no dia seguinte ao subir da alva, o qual feriu a abobreira e essa se secou. Então, foi um dia só durou essa alegria de Jonas. Na manhã seguinte, não tinha mais nenhuma folha ali para dar sombra para Jonas. Bom, talvez ele pensou, durou um dia, fico feliz, agora eu vou para outro lugar, né? Mas que nada, versículo 8, aconteceu que aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou, e desejou com toda a sua alma morrer. Então, veio um calor, Jonas ali, passando mal por causa disso, e ele agora pensando, é melhor morrer do que sofrer desse jeito, melhor é morrer do que viver. Ele pensa, olha só, o povo de Nínive, ele queria que fossem todos mortos, destruídos e mandados para o inferno. Ele só queria o seu conforto, a sua alegria. E quando Deus tira aquela pequena alegria, ele mais uma vez queria morrer. A gente pega o carro, bate o carro, aí perde o carro e a gente pensa, minha vida agora acabou, que coisa. Peraí, mas e nosso investimento em coisas eternas? Não traz alegria mais para a sua alma? Nosso investimento em missões não te dá alegria verdadeira? Para que a gente ficar pensando na alegria das coisas passageiras? E Deus disse então, versículo 10, tiveste tu compaixão da abobreira, na qual não trabalhaste nem a fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E no versículo 11, e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em questão mais de 120 mil homens que não sabem discernir. Então Deus dizendo, Jonas, que bobagem, você ficou tão apaixonado, alegre com essa abobreira, essa sombra, ficou tão feliz, que você nem trabalhou para ganhar ela. Às vezes Deus nos dá tantas coisas que nós não merecemos, não é? Eu sou recipiente de muito mais do que eu mereço, espero que você também reconheça isso, que Deus tem lhe dado mais do que você merece. E a gente tem tudo aquilo, e quando a gente perde alguma coisa, a gente fica tão triste, e Deus diz, e as almas? O povo ali que merece, eles não entendiam, não sabiam discernir do certo e errado, eles estavam em pecado, e eu então, com compaixão deles, você não pode se alegrar por isso? Ele com as prioridades erradas. Neste mês você precisa avaliar então as suas prioridades, porque vai chegar no momento que você vai receber um cartão de promessa de fé e você vai ter que decidir qual é a sua prioridade: a eternidade, almas que estão na balança entre o inferno e o céu, ou você vai priorizar o seu conforto? Não, eu não posso tomar esse passo de fé e contribuir tanto com missões, não, porque eu tenho as minhas contas, a minha reforma, a minha casa, os meus alvos, os meus estudos, os meus filhos, tudo isso, não posso. E as nossas prioridades estão invertidas. Então, nessa manhã, ao vermos a vida de Jonas, uma oportunidade foi lhe dada de pregar o evangelho de uma grande cidade em pecado. Ele fugiu. Espero que nós não estejamos fugindo de Deus, mas ele foi então repreendido, né? Deus o perdoou, teve misericórdia, ele se arrependeu, voltou então no curso certo, pregou a palavra, mas a atitude totalmente errada. Então não contribua para missões com um coração ingrato, com atitude errada. Ore que Deus abençoe os nossos missionários, os nossos projetos. Ore que Deus te use para evangelizar no momento certo, a pessoa certa. Que nós tenhamos as prioridades certas, porque um dia, pode ser hoje, pode ser daqui a 30 anos, daqui a 50 anos, quem sabe um dia você vai estar no céu e tudo aquilo que você priorizou nessa terra já não vai existir mais. Mas aquilo que você priorizou, os valores eternos,
o investimento em missões, aquilo sim é duradouro, e Deus há de recompensar. Oremos. Santo Deus e Pai,